Olá pessoal, aqui é o professor Marcos Simões e hoje vamos falar da importância do escutar. O analista deve se privar de suas próprias questões, de seus pensamentos, suas ideias, para enfim conseguir escutar o outro de forma mais cuidadosa, de forma mais dedicada, de forma mais atenciosa. E sempre que alguém conta algo, tendemos a nos conectar com a nossa própria história para contarmos algo parecido. Então deixamos de escutar o outro para nos escutar. É dessa forma que começamos a entender, a compreender o outro. É utilizando o imaginário, remontando uma história para, enfim, termos uma compreensão daquilo que está sendo trazido. Ou muitas vezes fazemos isso para tentarmos ser empáticos com o outro. A forma com que escutamos o outro está muito mais ligada a nos escutarmos. As imagens formadas na mente vão estar ligadas às experiências de vida que tivemos, aos sentimentos, às perspectivas e às expectativas que criamos. É a forma que encontramos de nos conectar com a outra pessoa. Se essa estruturação imaginária não acontece, também não nos sentimos conectados com o outro, como se não nos identificássemos com ele. Dessa maneira, a escuta fica prejudicada. Em análise, o analista deve se atentar para a história que está sendo contada para si, a história que ele está criando na sua própria mente, uma vez que essa identificação pode não ocorrer e o analista achar que aquilo que está sendo trazido pelo analisando é algo ruim, ou sem importância, ou sem sentido, ou totalmente complexo. Muitas vezes, quando alguns analistas deparam com esse tipo de situação, o que eles querem fazer é mudar o pensamento do analisando, trazendo as suas ideias, trazendo as suas perspectivas. E dessa forma, ele vai se aproximar com esse conteúdo que seria do analisando, criando assim novamente um vínculo. É aí então que nós passamos a discutir o desejo do analista. O desejo do analista precisa ficar do lado de fora do set analítico. E de assimilação em assimilação, vamos recriando na nossa mente a história contada por cada analisando. Se não estamos entendendo aquela história, vamos criando uma nova, mesmo que fantasiosa, para procurarmos compreender. Além de também entendermos as diferenças que existem entre o analisando e o analista. Nesse momento, acabamos não nos atentando para tudo que o analisando está trazendo, reduzindo a sua história para aquela que conseguimos compreender, na nossa própria mente, na nossa própria forma de ver. Com a necessidade de se estabelecer uma conexão, um vínculo, ou até mesmo ser aceito pelo analisando, o analista muitas vezes poderá criar uma ideia de que precisa ser extremamente empático, sempre levando em consideração o que tem de mais comum entre ele e o analisando. Isso leva o analista a descaracterizar aquilo que seria novo na fala do analisando e estará buscando sempre aquilo que é comum, que conecta ambos, que cria o vínculo entre os dois. Por isso que o analista precisa permitir que o conteúdo venha, precisa permitir a escuta. É a partir dessa escuta, da menor influência na fala do analisando, que vai fazer com que novos elementos passem a surgir no set analítico. O analista deve se preparar para traduzir as falas, traduzir as certezas em perguntas, em questionamentos, em provocações, reflexões, tudo aquilo que é percebido de forma empática, para que o analisando conte a sua história e fale da sua dor. Um analista que diz entender a dor do outro está colocando no set a sua própria percepção, quando na verdade deveria haver um incentivo ao analisando para que ele fale da sua própria dor. Um exemplo disso é quando o analista diz para o analisando: eu compreendo o que você está sentindo. Na verdade, quando a gente joga para o set analítico, o que deveria ser trazido era justamente: fale-me mais disso que faz você sofrer, fale-me mais desse conteúdo. E quando assimilamos a história do outro a uma história parecida com a nossa, a compreensão de novos fatos também pode ser prejudicada, porque passamos a não perceber aquilo que é novo, sempre buscando uma igualdade nos conteúdos que são trazidos, aquilo que nós conseguimos imaginar. Um analista também não precisa saber de todas as histórias, saber tratar todos os casos, saber cuidar de todas as psicopatologias. O que ele precisa, na verdade, é aprender a
escutar mais, aprender a perceber mais os conteúdos que estão vindo, aquilo que é novo, aquilo que vem do inconsciente. E com isso levar o próprio analisando ao seu próprio conhecimento, ao seu próprio questionamento. Deixar de assimilar a história do analisando com as suas próprias experiências acaba sendo uma boa alternativa para a análise. A assimilação está muito conectada com o nosso narcisismo e nosso egocentrismo. E assim como cita Bruce Fink em seu livro, ele diz o seguinte: quando o analista está trabalhando essencialmente com a dimensão ou registro do imaginário, tudo aquilo que não pode ser facilmente comparado com suas próprias experiências, ou seja, seu próprio self, resumindo seu próprio ego, como devo usar o termo, passa despercebido e, de fato, o paciente frequentemente acaba não sendo ouvido. Esse termo é do Bruce Fink, do livro Fundamentos da Técnica Psicanalítica. Então, a partir desse momento, quando o analista tem a oportunidade de lidar com situações que são insuportáveis, ele acaba deixando de escutar ou analisando, se ele não se atentar para essas questões. O analista também deve se permitir escutar, deve se isentar de sua própria história e estancar a sua mente, calar a sua mente para aquilo que está ligado aos seus pensamentos e aos seus desejos, manifestando sempre aquilo que é duvidoso, trazer a dúvida para o analisando, para ele refletir sobre si. E uma dica importante: saia do imaginário, escute mais a história do analisando, escute mais as palavras, a palavra seguinte, como ele está se expressando, como ele está reagindo diante de você, como ele está trazendo o seu conteúdo. É isso que faz a análise acontecer, quando nós escutamos mais e deixamos a nossa história de lado. Esse é o vídeo de hoje, espero encontrar você no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.